começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito a ter uma religião e exercer a sua fé. O artigo 5º defende a liberdade de consciência e de crença, assegura ainda o livre exercício de cultos religiosos e garante a proteção aos locais de culto e às suas celebrações. E para falar sobre a liberdade de crença e os direitos e deveres das igrejas, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Milene Cristina Santos, professora de Direitos Humanos. Também vamos conversar com José Weder Cardoso Sampaio, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Olá. Doutora Milene, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente, falando, a liberdade religiosa, ela hoje é respeitada no Brasil? Olha, existe um mito de que o Brasil é o país que mais respeita a liberdade religiosa, ou o país em que não existe intolerância religiosa, mas nós temos muitos desafios a superar. Existe, por exemplo, uma dificuldade de respeitar a liberdade religiosa em espaços de internação coletiva, como hospitais e presídios. Não se respeita os dias de guarda, não se respeita as dietas, o uso de indumentárias específicas, a necessidade de fazer rituais fúnebres, né? Então, o que se percebe é que os agentes e gestores públicos estão muito despreparados para lidar com a diversidade religiosa que existe no nosso país. Tem que melhorar muito ainda. Muito. Doutor Weder, e a intolerância religiosa, ela é considerada crime? Quando há uma perseguição, quando há uma intolerância, vamos dizer assim, ao professar essa fé, é considerado crime. E a nossa legislação ela é bastante rigorosa, prevê inclusive pena de reclusão nos casos de perseguição, de intolerância. E é comum punir alguém por esse tipo de crime? Olha, eu vejo que, como a doutora falou bastante aqui, há um mito de que no Brasil não existe uma intolerância, até porque falta uma maior divulgação e um maior preparo. Eu vejo que as pessoas que são vítimas dessa intolerância, na verdade, elas ainda não procuram os seus direitos, não procuram os órgãos especializados justamente por medo ou por receio, né, de não serem bem atendidas, como os gestores públicos que ela vem falando, que não estão ainda bem preparados para isso. Então, a punição, sim, mas o que eu vejo que não é muito comum é procurar, buscar, vamos dizer assim, a garantia desse direito. Além disso, o que se percebe é que muitas vezes as autoridades policiais, elas lidam com os casos de intolerância religiosa como se fossem meros mal-entendidos, né? E não fazem o boletim de ocorrência que vai possibilitar ao Ministério Público analisar se o caso configura ou não crime, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro houve uma conscientização nesse sentido, porque o artigo que trata da discriminação religiosa, que é o artigo 20 da Lei CAO, simplesmente não constava no sistema de registro de ocorrências. E após uma sensibilização dos policiais, o Rio de Janeiro passou a registrar uma ocorrência por dia. Exatamente. Ou seja, existia então o crime, né? Exatamente. Então a intolerância existe. E hoje a lei é clara e garante autonomia para a realização de cultos de todas as religiões. Mas nem sempre foi assim. Houve época em que apenas o catolicismo era reconhecido no país. 197 milhões de brasileiros e várias crenças. No último censo realizado pelo IBGE, 10 religiões foram citadas com o maior número de adeptos no Brasil. A maioria da população se declarou católica, o que corresponde a quase 65% dos brasileiros. Os evangélicos somam 22% e os espíritas 2% da população. Mas a possibilidade de convivência entre as diferentes religiões nem sempre foi uma realidade. A Constituição de 1824, a primeira do Brasil, previa a liberdade de culto, mas como o catolicismo foi definido como a religião oficial do país, apesar das demais crenças serem permitidas, os cultos só podiam ser realizados de forma reservada, em casa, e a construção de templos de outras religiões era proibida. O Estado brasileiro sustentava a Igreja Católica Apostólica Romana e, inclusive, algumas normas do Estado Papal eram aplicadas no Brasil quando o imperador concordasse e desse eficácia dentro do Estado brasileiro. A partir da República, isso não passou a ocorrer mais. Todas as igrejas passaram a estar em igualdade de condições.
Na Constituição de 1891, foi confirmado o decreto editado no ano anterior que previa o direito de escolha da religião. Mas foi somente na Constituição de 88 que a liberdade religiosa foi consagrada com a previsão de liberdade de cultos e proteção aos templos. Mas e quando o direito à liberdade religiosa entra em conflito com outras garantias? Quando, em nome da religião, alguém se recusa a receber tratamento médico ou o barulho de uma igreja interfere no direito ao sossego? Este advogado explica que, em casos assim, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o direito individual. A liberdade de alguém, ela termina onde começa a do próximo. E a regra básica é, havendo conflito entre o interesse individual, por exemplo, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade religiosa, não é isso? E, se ele conflitar com o interesse coletivo, obviamente o interesse coletivo deve preponderar. Doutora Milene, como disse o advogado, o direito de um começa onde termina o do outro. Nesses casos, a igreja pode ser obrigada a se adequar às regras básicas de convivência? Olha, é um pouco mais complicado do que isso, porque, na realidade, a liberdade religiosa, ela pressupõe uma escolha moral, uma escolha existencial, e nem sempre o interesse coletivo vai prevalecer sobre a escolha individual, né? Então, é preciso analisar, por exemplo, no caso das testemunhas de Jeová, se o indivíduo ele é maior, ele é capaz, ele tem plena consciência das consequências dos seus atos, a liberdade religiosa assegura que ele tem o direito de se recusar a fazer a transfusão de sangue, né? Agora, em relação aos problemas com o direito de vizinhança, o maior conflito, ele surge muitas vezes não entre as igrejas e os vizinhos, claro que os vizinhos se incomodam, mas entre as igrejas e as autoridades policiais, né? Porque a autoridade policial, muitas vezes, ela não respeita o momento da cerimônia religiosa, né? Então, para fazer citação, intimação, existe previsão legal. Agora, para tratar do direito de vizinhança, não existe, e muitas vezes esse momento sagrado não é devidamente respeitado. E o que fazer nesses casos, doutor Weder? Eu acho que o que vale mais é o bom senso, né? Assim, com relação ao barulho, por exemplo, nós vemos que existem várias igrejas alocadas em espaços residenciais. E esse direito de culto, de religião, ele tem que ser respeitado e não pode ser, inclusive, interrompido, né? A Constituição garante isso. Mas, por uma questão até de bom senso, até que ponto eu estou incomodando meu vizinho, né? Falando assim com relação ao barulho. E não só o barulho, como utilização de espaços. Há relatos de igrejas que estão funcionando e que utilizam, por exemplo, a calçada do vizinho, o vizinho sempre reclama. Então, o que eu acho que deve prevalecer nesses momentos é o bom senso, a conversa e a conciliação. Para todas as partes. Para todas as partes. Agora, doutora Milene, a gente viu que houve uma mudança na liberdade religiosa de uma Constituição para outra. Isso foi um reflexo do momento histórico e político vivido pelo país? Claro. A proteção da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, ela está intimamente relacionada a cada momento histórico. E após a Constituição de 88, houve uma proteção muito maior desses dois princípios constitucionais. Então, grupos religiosos que vinham sendo perseguidos, né, como as religiões de matriz africana, no momento, já na redemocratização, já tiveram um pouco mais de liberdade religiosa, né? E é importante ressaltar que, com a Constituição de 88, se garante tanto a liberdade de crer como a de não crer, né? E também se garante igualdade de respeito para todas as religiões, né? Todas as pessoas que fazem parte dessas religiões. Doutor Weder, mesmo tendo liberdade, o Brasil ainda guarda alguns resquícios de quando o catolicismo imperava, como algumas repartições públicas, por exemplo, que têm crucifixo. Como isso é visto hoje? A discussão é polêmica, né? E os debates eles ainda vão ocorrer aí por muito tempo. Agora, eu vejo que a utilização de um crucifixo, é uma opinião até particular, a utilização de um crucifixo num espaço público, ele não necessariamente vai tirar uma imparcialidade, por exemplo, de um juiz. E eu vejo também que, enquanto parlamentar, se ele representa uma parcela da população, ele deve sim utilizar. Se uma parcela da população no qual ele representa e foi eleito para exercer o mandato representando o povo, ele deve utilizar sim.
Mas a questão ela vai muito além. Por exemplo, o Cristo Redentor é visto como um símbolo, né? E está ali num espaço público. O que nós deveríamos fazer? Tem que ser visto também que essa questão da utilização do crucifixo, ela é uma questão cultural, até pela nossa história. Por exemplo, a maioria da população, como foi visto aqui na matéria, representa o catolicismo. E na época do Império, vamos dizer assim, a igreja e o Estado, eles se completavam dentro de sua organização. Então isso é uma questão histórica e cultural. Com relação ao crucifixo, seria simples, uma retirada resolveria o problema, né? Mas eu acho que a discussão ela vai muito além, ela vai nos espaços públicos como um todo, e o que tem que ser analisado com bastante cautela. Aí também vale o bom senso. Vale o bom senso. Eu tenho opiniões um pouco diferentes, assim, com respeito ao colega, né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre os espaços públicos abertos e os espaços públicos fechados, né? O Cristo Redentor está no espaço público aberto, assim como no espaço público aberto também existem estátuas de orixás, né? Existe a possibilidade de você colocar vários símbolos religiosos de crenças diferentes, mas no espaço público fechado não. Independente do fato de você fazer parte de uma maioria ou de uma minoria, a sua crença tem que ser igualmente importante para o Estado. Ela tem que ser igualmente respeitada pelo Estado. Então, eu acredito que o correto seria retirar os crucifixos. Em relação aos feriados religiosos, quem é de outra crença, por exemplo, tem que respeitá-los? Olha, os feriados religiosos, daí eu concordo em parte, né? Porque eles já foram estabelecidos histórica e culturalmente. O que eu penso é o seguinte: após a Constituição de 88, nós tivemos uma mudança de paradigma, uma proteção muito maior da liberdade religiosa, né? E, portanto, eu percebo que tem havido um certo equívoco por parte de alguns parlamentares tentando estender os privilégios do catolicismo para suas crenças através do Estado. Eu acredito que a liberdade religiosa não dá o direito de instrumentalizar as instituições democráticas para promover as suas crenças particulares. Agora, doutor Weder, a gente vê que tem sido estabelecidos outros feriados de outras religiões também. Sim. O que é levado em consideração para isso? Nós temos que analisar o que isso traz para uma população. E o parlamentar está ali para instrumentalizar a vontade do povo. Então, o que é visto, né, e aí eu não vou entrar no mérito se é constitucional, se não é constitucional, o que é visto é uma representatividade, vamos dizer assim, da parcela da população. E de que forma isso pode ser analisado publicamente? O que o feriado ele representa para o público? Um momento de paz, de reflexão, de espiritualidade, um dia específico para comemorar. Há, inclusive, críticas de próprios líderes evangélicos afirmando que não, o dia do evangélico é todo dia e que o Estado não deveria intervir. Mas ainda está muito dividida essa questão. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são José Weder Cardoso Sampaio, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, e Milene Cristina Santos, professora de Direitos Humanos. No programa de hoje estamos falando sobre o direito a ter uma crença religiosa e exercer a sua fé. Este é um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Vamos conferir a primeira pergunta que veio de um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Eu gostaria de saber se a igreja tem que ter autorização do governo para funcionar. Doutor Weder, tem que ter algum tipo de autorização? Tem que ter alvará de funcionamento, porque em que pese ser ali um culto religioso e, portanto, garantido pelo Estado, o que nós temos que analisar é que tem uma segurança a ser mantida, é uma reunião de pessoas, né? É uma congregação. E essa congregação, ela tem que ser garantida com relação à segurança. Então, o Estado tem que fiscalizar. Então, tem que emitir um alvará de funcionamento, verificar se as condições estão adequadas para receber aquelas pessoas ou não, se vão interferir os vizinhos, no caso, né? Então, tem que ter, sim, um alvará de funcionamento. Em relação à parte burocrática, a igreja tem que pagar imposto, por exemplo, tem que se regularizar? Sim, ela tem que se regularizar. Porém, ela é imune, vamos dizer assim, do imposto, do IPTU. As igrejas e os templos religiosos, elas são imunes, né, conforme previsão do artigo 150, inciso 6º. E essa imunidade é de imposto. Há que se ressaltar que taxas têm que ser pagas. E nós vamos a mais uma pergunta.
Eu queria saber se a igreja pode ser construída em qualquer lugar ou se tem que ter um espaço específico. Doutora Milene, existe essa determinação? Olha, vai depender da lei de zoneamento do município, né? Mas nós sabemos da existência de templos religiosos em zonas residenciais, o que remete àquele problema que já discutimos do direito de vizinhança. Mas a questão constitucional que se coloca é se o Estado tem mesmo o direito de estabelecer limitações à criação de novos templos religiosos. E uma igreja pode funcionar até mesmo dentro de uma residência? Sim, as religiões de matriz africana, porque sofreram muita perseguição, elas cresceram, né, na clandestinidade e muitas funcionam em residências, o que traz dificuldades, né, em relação a esses requisitos de segurança que o colega mencionou. Só para complementar aqui o que nós vivemos no Distrito Federal com relação à destinação de espaços. Na Câmara Legislativa há uma discussão para a lei de ocupação de uso do solo e lá não estava prevendo, por exemplo, destinação de igrejas. E grande maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, e também de matrizes africanas que estão em espaços residenciais, elas são alocadas, por exemplo, em espaços comerciais. E não havendo a destinação deste espaço, muitas igrejas em Brasília iriam fechar. Então nós intervimos como comissão, fizemos um requerimento junto à Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa e eles interromperam a votação para aprofundar melhor e fazer um estudo melhor de como estão alocadas essas igrejas. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre o respeito à liberdade de crença. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Muitos ainda realmente têm a questão de forçar alguém, né, a querer a ir para sua religião, mas eu não tenho essa opção. Eu acho que você tem que ter tolerância, tem que saber respeitar a forma como outro expressa a sua fé e se organiza, né? Tem uns respeitam, outros não, né? Mas o certo é respeitar, né? Acho que todo mundo segue muito algumas religiões, outras já são perseguidas, né? Doutora Milene, apesar do Brasil não ter problemas mais graves, como a gente vê em países radicais, tentar forçar alguém a seguir a sua religião, como disse uma das entrevistadas, é considerado intolerância? É uma forma de intolerância, não é necessariamente crime, né? Aí você precisa analisar as circunstâncias do caso concreto, para ver se configura constrangimento ilegal ou não, mas certamente é uma intolerância religiosa. Agora, um outro entrevistado falou em que muitas religiões são perseguidas. Isso daí, quais são as religiões que sofrem mais com esse problema? Eu tenho estudado muito sobre a intolerância às religiões de matriz africana. Desde o seu início, no Brasil, elas foram demonizadas e perseguidas. E essa perseguição, que arrefeceu um pouco nesse momento da redemocratização, voltou a se intensificar com a atuação de alguns cristãos fundamentalistas que têm agredido fisicamente umbandistas, candomblecistas, jogando sal grosso, enxofre, alimentos podres nos terreiros. É realmente uma falta de respeito e um crime, né, que precisa ser investigado e punido. Doutor Éder, e no caso de mulheres que usam o véu como parte dos dogmas da religião, elas podem ser obrigadas a não usar esse véu? Nós estivemos agora reunidos discutindo justamente a respeito do uso de símbolos em espaços públicos no Fórum Nacional de Direitos Humanos, né, que ocorreu aqui em Brasília recentemente. E lá, um islâmico, Dr. Marcelo, ele estava relatando o fato de que mulheres que utilizam o véu, elas estavam sendo impedidas de adentrar, por exemplo, ao aeroporto sem retirar o turbante, sem retirar o véu. E isso para elas, dentro da cultura delas, é uma ofensa, é uma agressão. Então, até que ponto? E aí eu volto a informar que o bom senso tem que prevalecer. Ora, se ela não se negou a passar por um detector de metal, se existem outros meios de garantir a segurança, porque eu vejo que o Estado, naquele momento, ele está tentando ele vem tentar garantir a segurança. Não, se eu não posso verificar o véu, então você não pode entrar porque a segurança de outras pessoas está em jogo, vamos dizer assim. Mas, se há como ultrapassar um detector de metal, por que retirar? Existe também absurdos de mulheres não poderem entrar a uma escola ou algo dessa natureza. Isso é um absurdo, tem que ser repelido, tem que ser analisado com bastante cautela, cada caso concreto. Nós tivemos um caso parecido na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa de São Paulo,
porque algumas muçulmanas num presídio não estavam conseguindo utilizar o véu e elas precisam do véu para fazer as 5 orações diárias. Né? Então foi preciso a intervenção da comissão junto à direção da penitenciária para que elas pudessem ao menos utilizar um lençol branco durante as suas orações. Exatamente. Quer dizer que ainda tem muito a ser feito. Né? Sim, porque o Estado presume que existe uma violação de segurança, né, quando na realidade ele teria que fazer exatamente o que o colega disse, verificar se existe mesmo uma situação de risco, se não há outras formas menos gravosas à liberdade religiosa de promover a segurança. E existe um levantamento, doutor Éder, de quantas religiões tem hoje no Brasil? Olha, assim, até pela característica do Brasil, né, assim, essa miscigenação de cultura e diversas religiões, não há uma contagem certa. Existem, assim, as 10 maiores religiões, né, e nessas 10 maiores religiões eles vão distribuindo a população conforme o último censo aí do IBGE. Mas tem havido uma mudança de percentuais entre católicos, evangélicos, espíritas, por exemplo? Existe, sim, existe. A Igreja Católica ela continua com a diminuição de adeptos, né, segundo os estudos, e as outras denominações elas vêm aumentando consequentemente. Então existe sim. O que eu acho que vale também é a divulgação e o ensino. Nós estamos num país livre e a liberdade de expressão, né? Então nós podemos sim falar e expressar o que nós temos de convicção, de consciência. E aí é um limite, é uma linha que tem que ser analisada com bastante cuidado. Entre eu convencer com as minhas argumentações e não tolerar, vamos dizer assim, a sua divergência de religião. Uma grande diferença aí, né? Os limites da liberdade de expressão religiosa são a igualdade e a dignidade humana do outro. Agora, essa mudança de percentuais entre católicos, evangélicos e outras religiões tem provocado também, doutora Milene, uma mudança na postura das igrejas, das religiões, para evitar que se percam fiéis, por exemplo? Sim, tem se intensificado esses movimentos proselitistas, né? Então, se adotado novas estratégias para angariar fiéis. O que se deve evitar é isso, né? É se evitar o discurso de ódio, a incitação à discriminação, evitar a demonização do outro para angariar adeptos. Exatamente. Isso não é necessário, né? Isso não é necessário e não é constitucional. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que as pessoas devem fazer para poder professar a sua fé respeitando e sendo respeitado. Doutor Éder. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e a respeito justamente disso, de que forma eu posso conversar e convencer a pessoa da minha convicção sem desrespeitar. E o que nós chegamos a um consenso é justamente identificar, é uma pessoa. Então tem que ter o respeito à pessoa humana, independente da sua crença ou não. Acho que a grande dica para um consenso e uma convivência harmoniosa é justamente essa, o respeito ao próximo, o respeito à pessoa humana. E para a senhora, doutora Milene? Vou dizer a mesma coisa com termos um pouco diferentes, né? Todos nós temos dignidade humana. Nós temos o que os filósofos chamam de autonomia moral, o direito de escolher os nossos valores e de viver de acordo com eles. Se nós entendemos que isso é verdadeiro para nós temos que aceitar que isso é verdadeiro para os outros, né? Então, para respeitar o outro, é só entender que ele tem o mesmo direito que nós temos. Bom, e com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Milene, doutor Éder, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!